Eu vou comentar um pouco sobre a distinção entre ser vítima, né, o estar na condição de uma vítima prejudicada realisticamente, e aquelas pessoas que tendem a se identificar com esse lugar, né, que não exatamente sofreram o prejuízo real desta vítima, mas que se identificam com aquele lugar, chamando de um processo de vitimização, que é uma situação que nós vivemos hoje, né, na contemporaneidade. Há um lugar social para o ressentimento, né, para um ressentimento coletivo e muito intenso, que é o tal do cidadão ofendido, né? Eu não estou dizendo que as pessoas não possam reagir e que não se sintam definitivamente ofendidas, não é nada disso, né? Estou enfocando aquelas pessoas que se apropriam desse lugar para ter uma espécie de ganho psíquico, que eu vou comentar em seguida. É bem definida essa distinção para não ser mal entendido. Eu me refiro ao cidadão ofendido, àquele que, muito presente nos dias de hoje, em que se você olha demais é assédio, se você toca é agressão, se você fala é opressão, se você ri é discriminação. E não só os indivíduos, mas temos organizações que trabalham para a manutenção daquilo que o Robert Higgs, na obra Cultura da Reclamação, ele vai chamar de status de vítima. Então são pessoas que levantam e empunham essa bandeira, né, de implicar-se nesse lugar, de culpar o mundo, né, de fazer cenas e queixas, e essas pessoas elas criam um duplo, né, um personagem sociológico que tem a intuição, o objetivo, a intenção, de ocultar o sujeito psicológico, aquilo que ele realmente é. Então nós vivemos aí, em grande parte das pessoas, dessa categoria específica de pessoas, uma espécie de ressurreição da vítima, da apropriação do sofrimento, né, dentro daquilo que o Robert Higgs chama de cultura da reclamação. Existem outras obras, né, como a do Antônio Risério, que é um antropólogo, né, fantástico essa obra aqui, uma obra bem contundente, que fala desse processo de vitimização, que é o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária, aquela coisa de apropriação cultural e tudo aquilo que o Risério faz aí uma crítica que muitas pessoas abusam, não estou desqualificando isso, estou dizendo que muitas pessoas abusam, e é delas que eu falo aqui como um psicólogo de orientação psicanalítica, atendo em consultório, e por isso eu enfoco esse aspecto dessas pessoas que elas encontram um respaldo hoje, né? É isso que eu quero enfocar. Elas encontram um respaldo sociológico que as mantém nesse lugar de identificação do sofrimento do outro. Encontram um amparo no abuso da judicialização da vida, né? Também o jornalismo, em parte o jornalismo brasileiro, em parte ele não colabora com isso, né? Ele reafirma essa posição queixosa, né, constante, de uma dada categoria, que encontra amparo em vários estatutos, que encontra amparo, remédio no psiquiatra, desresponsabilidade, né, a desresponsabilização que ela encontra em muitos historiadores e sociólogos politicamente corretos, né, culpando sempre o sistema, sempre como sujeito vítima do sistema, ou o consolo até de alguns psiquiatras e alguns psicólogos
da linha da benevolência e do amparo. Sob o ponto de vista da clínica psicanalítica, que é com a qual eu trabalho, né? Não sou psicanalista, sou um psicólogo de orientação psicanalítica. Esse sujeito, né, ele não precisa de amparo e de apoio, né, psicológico. Ele precisa de análise. O que é essa posição de análise? Ao contrário do apoio, do acolhimento que é necessário em outras situações, no caso desse sujeito, é preciso implicá-lo na sua responsabilidade, né? No seu lugar, em como ele age perante essa posição de ser o ressentido, e de que se isso não está a serviço de algo que o escudo sociológico lá vem a esconder. Normalmente esse processo é inconsciente, né? O que aparece aqui no consultório de psicologia, normalmente isso é camuflado na sociedade. Essa motivação psicológica, muitas vezes é escudada por uma situação de um movimento, de uma social que ampara esse sujeito, sem que apareça a fonte original desse ressentimento, por exemplo, de um menino pobre que estuda numa escolinha muito modesta e que se sente inferiorizado perante os coleguinhas de uma situação de alta renda, de uma renda um pouco melhor, né? Mas de repente essa família tem uma mobilidade social ascendente, eles sobem na vida, o que fala o senso comum. E depois esse jovem, né, já dentro de um ambiente mais abastado, ele entra numa universidade, tem acesso à educação, e ele se torna um militante profundo, anticapitalista. Muito bem, sob o ponto de vista sociológico, a coisa fica por aí, mas no trabalho clínico, de consultório, a pergunta é outra. O analista perguntaria a respeito dessa militância odiosa, desde que ela seja abusiva, a serviço do que está esta militância? A serviço da inveja do dinheiro ou da vergonha da pobreza que ainda habita esse sujeito, né? Então, o problema é outro aí. A forma de abordar o problema aqui, desculpe, o problema é o mesmo, né? Mas a forma de abordá-lo aqui, ela vai se encaminhar pela relação que esse sujeito tem, não com a razão, com a lógica e com a consciência, mas pelas motivações inconscientes, que eu já vou comentar em seguida. No entanto, existe um outro problema muito visível e audível na sociedade hoje, que é a infundada crença no direito à felicidade, né? Se o direito garantisse a felicidade das pessoas, não precisaria haver psiquiatria, psicologia, psicanálise, nada. As pessoas iriam no cartório, fariam lá uma autenticação do direito à felicidade e sairiam de lá se apropriando da felicidade como pudesse comprar um terreno, né? Um terreno no céu, como era na Idade Média a proposta das indulgências, né? Então essa falsa crença de que somos todos iguais e que perante a lei, mas mesmo que sejamos todos iguais perante a lei, o direito não garante nunca a felicidade de ninguém. Mas eu quero pontuar estas pessoas que impunham a bandeira do direito à felicidade num processo inverso, que é o vitimizado. O que faz o vitimizado com o direito à felicidade? Ele empenha-se muito mais em mostrar publicamente a sua infelicidade do que se esforçar para alcançar esse lugar, né, tão almejado que é as promessas do paraíso e da felicidade. Evidentemente que isso se passa no processo inconsciente, né? Por isso que muitas pessoas pedem socorro para um algoz,
pede ajuda para uma tirana malévola, outras se casam com a ovelha de olho no lobo, né? Casam com o sapo vestido de príncipe. Então é preciso fazer essa distinção, né? Eu estou aqui pontuando que há uma diferença imensa de vítimas reais e pessoas que se identificam com esse lugar, né? Uma categoria muito grande hoje de pessoas, elas se vitimizam por tudo, né? Pela idade, vítimas de gênero, vítimas da altura, vítimas da beleza, vítimas do amor e outras cenas e queixas de vitimização muito mais contundentes, que eu não vou entrar aqui no detalhe, ao menos não nesse momento. Mas o que caracteriza esse lugar de vitimização? Primeiro, o outro é sempre culpado. Depois, a mudança não depende de mim, né? O que ocupa esse lugar de vitimização, ele está sempre se desculpando. Ele está sempre esperando que o mundo mude e encontra respaldo e calço sociológico para mantê-lo nesse lugar, buscando sempre um culpado, né? E quem é o culpado? É sempre o nosso grupo de contraste, né? O culpado sempre vem de fora, o louco é sempre o outro, o pecado mora ao lado, né? O problema vem de fora. Então, o culpado está na exterioridade, no mundo externo e não no mundo interno. O que nós fazemos, né? O que essas pessoas fazem? Elas projetam os seus conflitos naquilo que socialmente contrasta com elas. Então, por exemplo, se eu sou branco, o culpado são os negros. Se eu sou de esquerda, o culpado são os de direita. Se eu sou jovem, o culpado são os velhos. Se eu sou ateu, o culpado é a religião. O culpado é sempre aquilo que eu não sou ou aquilo que eu suponho não ser.